Quero saudar nesse momento a todos os irmãos e amigos e convidá-los para fazermos mais uma meditação, uma reflexão na santa e bendita Palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no Novo Testamento, no Apocalipse do apóstolo João, capítulo 2, e os versos de 1 a 7. Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus abençoe nossos corações para ouvirmos a santa Palavra de Deus. O livro de Apocalipse ele surge para muitos como uma carta que João escreve às 7 igrejas da Ásia. O período dessa escrita, os historiadores concordam que foi o período que João se encontrava exilado na ilha de Patmos. E a partir de lá, o próprio Senhor aparece para João e lhe dá a visão e lhe mostra o que havia de acontecer. Na verdade, o próprio Senhor, o noivo da igreja, ele aparece a João e ele faz uma espécie de exibição, como se rasgasse a eternidade e mostrasse para João as coisas que eram, as que estão no céu e não vão mudar, as coisas eternas, as que são, que poderiam sofrer algumas mudanças, inclusive com relação a perseguições às igrejas da Ásia e do mundo inteiro, e as que hão de acontecer, que muitas já aconteceram e outras ainda estão por vir. Entre essas outras que estão por vir, nós aguardamos o maior acontecimento dessas coisas, que é a volta do nosso bendito Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é bem verdade que João, para a história, para a tradição, ele não morre em Patmos. Depois da queda de Nero, da morte de Nero, sobe ao trono Galba, um camarada que, um dos soldados que chegou a ver João a ser perseguido, e há uma tradição que diz que quando João foi colocado no lugar do martírio, quando ele foi colocado no Coliseu Romano para ser morto pelas feras, essas feras se comportaram como animais domésticos, inclusive leões e leopardos, que normalmente
desfacelavam suas presas, os homens que eram jogados ali. Isso deixa Galba impressionado e recomenda-se Nero que João devia morrer de morte natural, e ele vai para um presídio do estado onde ficavam só os nobres presos, e para essa ilha de Patmos. E de lá, dessa ilha, que Deus dá essa visão, o próprio Senhor Jesus Cristo como noivo da igreja, aquele que era e que há de vir, o primeiro e o último, dá essa mensagem para o apóstolo João. Depois a história continua. Muitos entendem que a partir de 85 a 90, João é solto, volta para Éfeso e fica vivendo nessa região da Ásia Menor até a sua morte em 110 ou 115 depois de Cristo. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem de Cristo como noivo à sua igreja, à sua noiva. Precisamos descobrir qual é a mensagem que Cristo, como noivo da igreja, tem a falar ou tem falado à sua noiva. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa igreja, dessa cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor, nesse período de entre 350 a 250, 350 a.C. e 250 depois de Cristo. Ela era chamada de a Feira das Variedades ou de Vaidades do mundo antigo. Um escritor romano a chamou de Luz da Ásia, um outro a chamou de Coroa da Ásia. A cidade tinha uma população estimada em mais de 250 mil pessoas, e os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 20 mil pessoas. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Para todos os que desejavam viajar para algum lugar do mundo, entre o Oriente e o Ocidente, especialmente a Ásia, Éfeso era centrada, ou era parada, ou entrada obrigatória. Mais tarde, quando muitos mártires foram capturados na Ásia e levados a Roma para serem lançados aos leões, Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João e foi sucessor de São Pedro em Antioquia, segundo Eusébio de Cesareia, de 68 a 110, Inácio disse o seguinte: ele rebatizou Éfeso como a porta de entrada dos mártires e a porta da entrada da morte. Éfeso era o centro do culto a Diana para os romanos e Artemis para os gregos. Em Atos 19:35 podemos ver isso, cujo templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse templo havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Tudo isso fazia de Éfeso uma cidade sobremodo imoral. Simon Kistemaker é um escritor importante do Novo Testamento, citando 2 filósofos de Éfeso, Heráclito, de 450 a 470, é o chamado pai da dialética. Ele diz que a moral do templo era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães se comportavam como muitos dos habitantes de Éfeso no período das suas comemorações. Éfeso era uma cidade mística, cheia de superstições, e também um dos centros do culto ao imperador. Na cidade de Éfeso imperava o misticismo, a idolatria, a imoralidade, a perseguição. Naquela cidade, como hoje, o diabo usou 2 táticas para enganar a igreja. A primeira tática, a perseguição, e a segunda, a sedução. Oposição e ecumenismo, poderíamos dizer hoje.
Paulo visitou essa cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo, em Atos 19, de 1 a 20. Paulo funda a igreja em Éfeso, ele passa cerca de 3 anos lá, e depois ele volta a Éfeso e manda chamar os presbíteros, e lá ele faz a sua última pregação indo para Jerusalém. E ele fala que um dos temores que ele tem é que lobos vorazes se lancem sobre o rebanho e enganem a igreja. Vamos à mensagem de Cristo como noivo, a sua noiva, tendo aqui em mente a igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, no verso 1, Cristo apresenta-se à sua noiva para lhe dar segurança. Jesus envia a sua mensagem ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Para os grandes exegetas, o anjo da igreja é o mensageiro do Evangelho, é o porta-voz da mensagem bíblica. Ângelos, mensageiro, portador de uma mensagem. São poucos os escritores que mencionam que esse anjo da igreja seria um anjo protetor. Mas, na verdade, se você entender a mensagem, quem protege a igreja é o próprio Cristo. Ele a tem na mão. A Bíblia diz que ele a sustenta. Então, nesse caso aqui, o anjo é você, meu irmão, que prega o Evangelho, que está anunciando as boas novas. Jesus apresenta-se como aquele que está presente e está também em ação no meio da sua igreja. Jesus está presente e sustenta a sua igreja. Pelo termo conserva, podemos ver aí que a igreja até agora ainda não se perdeu exatamente por conta da graça de Cristo e da real presença de Cristo na pregação do Evangelho. Nós vamos ver algumas coisas aqui nesse texto. A primeira delas é que Cristo, como noivo, elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Podemos ver isso no verso 2, no verso 3 e no verso 6. Jesus destaca como noivo da igreja 3 grandes virtudes, vistas na igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas. Em primeiro lugar, essa igreja era uma igreja fiel à doutrina. É interessante vermos isso, né? Ela era fiel, ela não negou o nome de Cristo. Se tem um elemento que sinaliza que a igreja é verdadeira, é se ela é fiel às doutrinas, a algumas doutrinas, como a inerrância das Escrituras, o culto genuíno a Deus, a ideia da queda do pecado, a salvação somente pela graça, a glória somente a Deus, e que nossas obras não servem para salvar ninguém, e de que nós somos sacerdotes diante de Deus, o caminho está livre para entrarmos e sairmos a hora que quisermos em oração, e que um coração contrito Deus não despreza, em primeiro lugar porque Deus está nesse coração, senão ele não seria contrito. Em segundo lugar porque é promessa de Deus. Mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra todas as ondas e novidades que surgiram. Paulo já havia avisado aos presbíteros desta igreja sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho e sobre aqueles que se levantariam contra eles, falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos. Em Atos 20, de 29 a 30. Agora os lobos haviam chegado. Em tão pouco tempo, né? Apocalipse está sendo escrito entre 90 e 100, 110. Essa carta está sendo escrita para a igreja de Éfeso. A data oscila por aí.
E Paulo fala essas coisas em 52, cerca de 40 a 50 anos. A igreja já estava vivendo fora do evangelho genuíno. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Verso 2. Nada melhor e mais prático para a vida de uma igreja é quando ela aceita a palavra, quando ela se volta para Deus, quando ela se encontra em Deus, ela se achar ou ser uma igreja ativa, uma igreja missionária, uma igreja que pratique as boas obras, não para ser salva, mas que pratica as boas obras porque já é salva, e ela é a noiva de Cristo, por isso tem que agradar o seu noivo. Então a igreja de Éfeso não era apenas teórica, ela não agia somente na teoria, nas coisas, não. Ela tinha prática, ela agia na prática. Era uma igreja que se envolvia na sua missão de ser igreja. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso, ela perseverava nas tribulações, ela era perseverante nas tribulações. Os versos de 2 a 3 vão dizer isso. Ser crente em Éfeso não era tão simples. Lá ficavam um dos maiores centros do culto ao imperador. Era também um lugar místico e cheio de perseguições. Então a tribulação, de certa forma, une e fortalece a igreja quando esta está em oração. Quando lemos Atos, a estada de Paulo em Éfeso, quando ele começa a pregar naquela escola, quando as pessoas começam a se converter e vão para as ruas queimar seus livros de ocultismo e quebrar as suas imagens da deusa Diana, acontece um grande rebuliço nessa cidade. Então, quando a igreja é porta-voz da verdade e suporta as tribulações, Deus pode fazer muitos milagres através desta igreja. Então, a primeira coisa a destacar aqui é Cristo, como noivo, elogia a sua noiva pelas suas virtudes. A primeira virtude era fiel à doutrina, a segunda, ela era envolvida na obra missionária, e a terceira, ela era perseverante na tribulação. O segundo aspecto que podemos ver nesse texto é Cristo como noivo, ele repreende a sua noiva pelo esfriamento do primeiro amor. Então, a primeira palavra que Cristo dá é que ele está presente, ele sustenta a igreja. A segunda palavra, ele elogia a igreja por essas três ações, mas no final ele também reprova essa igreja. A ortodoxia da igreja de Éfeso era deficiente num ponto. Ela estava desconectada da prática, da piedade e do exercício do amor. A igreja é a noiva de Cristo. Ele se alegra quando essa noiva é obediente, quando ela o obedece. Jesus, Jesus mesmo está preparando a sua noiva para o grande banquete de núpcias, para a festa das bodas do Cordeiro, para que essa se alegre para sempre com ele. A noiva de Cristo, entretanto, nesse caso aqui, abandonou o seu primeiro amor, aquele primeiro fogo cristão que dá na alma do cristão, aquela alegria. Tudo isso, dos primeiros dias de conversão, parece-me que haviam passado quando chega uma segunda e terceira geração para cultuar na igreja de Éfeso. Podemos concluir dizendo o seguinte: Cristo, como noivo, oferece à sua noiva a chance de um recomeço. Jesus foi enfático à igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Ele está dando oportunidade a um recomeço. Em seguida, Jesus diz: arrepende-te. E podemos entender aqui que arrependimento não é emoção, e não somente choro.
mas é uma decisão firme de deixar para trás tudo que atrapalha a fé cristã e seguir olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Finalmente, Jesus diz à sua noiva: volta à prática das primeiras obras. Verso 5. Enquanto estivermos vivos, nunca é tarde para voltarmos para Deus, irmãos. Nunca é tarde. E talvez eu e você passemos muito pela igreja de Éfeso. Somos pessoas, ou somos uma igreja, que Deus pode ter alguns elogios a fazer a nosso favor, como noiva dele, como noiva de Cristo. Mas de repente, nesse exato momento, nós estamos precisando de alguma exortação e de algum retorno ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, para que Jesus, o nosso noivo, se alegre conosco que somos a sua noiva. Que Deus nos abençoe até que Ele venha. Amém.